Bolsonaro, a propósito dessa informação, que está registrado nesse mesmo caminho em todos os veículos, os grandes veículos de comunicação do país, na verdade, essa manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro foi realmente vazia. E aí o discurso do presidente está fazendo os analistas políticos já começarem a apontar que ele reconhece que não poderá ser candidato à presidência em 2026. Não apenas por conta da inelegibilidade, mas por conta de condenações outras que poderá sofrer, sobretudo esta cujo processo já está em fase de julgamento, que é a da ameaça de golpe de Estado ao fim do ano de 2022. Aí, quando o Jair Bolsonaro admite a possibilidade de não ser candidato e pedir que os eleitores da direita votem nos candidatos da direita para deputados federais e senadores, os partidos que estão hoje aliados para fazer oposição ao PT voltam suas vistas para o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que pode vir a ser o candidato a presidente da República para concorrer com o candidato do PT, que pode ser o presidente Lula ou um outro nome que ele venha a indicar, já que hoje no próprio PT há quem admita que o presidente Lula não deva ser candidato pelo desgaste que está experimentando atualmente nesse seu mandato. O presidente Lula já foi presidente da República em 2 outras vezes, esta é a 3ª vez que ele preside o país, mas é nesta onde ele registra o maior desgaste político e administrativo. Nem quando explodiu aqui no país a história do mensalão, que nasceu lá no seio do PT, o presidente Lula foi tão desgastado, ficou tão desgastado quanto está atualmente. A propósito, essa história de o governo ainda está estudando a possibilidade de ir ao Supremo Tribunal Federal para impor uma derrota ao Congresso Nacional, que revogou o seu decreto no caso do IOF. É bom esclarecer que só quem pode criar impostos federais, diz a Constituição Federal, é o Congresso Nacional. O presidente da República não pode criar imposto. Ele pode até pedir ao Congresso que institua um novo imposto ou aumente o imposto que está em vigor, aumente a alíquota desse imposto. Aumentar imposto por decreto é inadmissível. O presidente pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Já seria uma grande violência ao sistema político brasileiro, porque as decisões do Congresso devem ser respeitadas, como respeitadas devem ser as decisões da Suprema Corte ou do Poder Judiciário. Recorrer ao Judiciário para tomar uma decisão contrária à tomada pelo Congresso Nacional é um absurdo. É um absurdo.
O presidente talvez possa até cometer esse desatino para manter o seu discurso demagógico de que ele é o defensor dos pobres e os outros poderes são os defensores dos ricos. Como diz o PT, que o IOF só atinge aos ricos. Nada disso. O pobre que procurar um empréstimo de R$2.000 em um banco, R$2.000 em um banco, ele vai pagar o IOF. Se você comprar uma motozinha pequena, financiada, você vai pagar o IOF. E quem compra uma moto pequena, é o pobre. O rico compra carros importados, carros de 200, 300, 400, 500 milhões de reais. O pobre não tem dinheiro para isso. Então, o pobre também paga o IOF. O presidente pode ir ao Supremo, repito, para manter seu discurso de que ele é o defensor dos pobres e o Legislativo e o Judiciário são defensores dos ricos. Nada disso. O presidente da República, o governador do Estado, não podem criar impostos. Só quem pode criar impostos é o poder legislativo. E o executivo tem que se quedar, porque é a Constituição que diz: impostos são criados pelo poder legislativo e não por decreto do poder executivo. Os deputados estaduais cearenses de oposição convidaram para um encontro amanhã, pela manhã, antes da sessão, o economista e ex-presidente do Banco do Nordeste do Brasil, Marcos Holanda, para discutir com eles o projeto de lei de diretrizes orçamentárias que está na Assembleia desde o dia 5 de maio e deverá ser votado até o próximo dia 5 de julho, até o próximo sábado. A Assembleia não tem sessão dia de sábado, nem dia de sexta-feira. Então, significa dizer que esse projeto, para cumprir o que determina a Constituição do Estado, que diz que ele deve ser votado em 60 dias a partir de sua chegada à Casa Legislativa, vai votar o projeto a toque de caixas. E veja que isso é um projeto importantíssimo, muito mais importante do que um projeto do governo pedindo autorização para contratar um empréstimo. Muito mais importante do que qualquer outra proposta feita pelo governo do Estado à Assembleia. Trata-se do orçamento público. A LDO, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, é a base do orçamento estadual do próximo ano. A LDO tem que ser votada pela Assembleia até o fim do semestre. A Constituição diz que é 60 dias após a sua chegada à casa. A matéria chegou no dia 5 de maio, terá que ser votada até o dia 5 de junho. Até agora, só houve uma discussão sobre a matéria. E, na verdade, não foi nada de uma discussão. Foi uma declaração, uma informação do secretário de Planejamento do Estado, que foi à Comissão de Orçamento da Assembleia para falar sobre a proposta
de lei de diretriz orçamentária. No plenário, não se teve nenhuma discussão aprofundada. De leve, en passant, o deputado Felipe Mota falou desse projeto. En passant, de passagem. Ninguém mais discutiu a proposta e nem vai se discutir. Ela vai ser votada, repito, a toque de caixa, mostrando o menoscabo que têm os deputados com matérias de tão significativa importância. Essa matéria deveria merecer um amplo debate, assim como deverá merecer a proposta orçamentária para o próximo ano, que o governo vai encaminhar lá para o mês de outubro. O governo primeiro manda a lei de diretrizes orçamentárias, os deputados examinam, aprovam, alteram alguma coisa no que couber ou no que puder e, com base no que sair da Assembleia, o governo então montará o orçamento do próximo ano. Este orçamento vai chegar à Assembleia lá em outubro e será votada até dezembro. A lei, ou a Constituição, manda que se faça audiências públicas regionais para discutir a proposta lá do orçamento. Ela não impõe audiências públicas para discutir a LDO, mas o bom senso indica que deveríamos discuti-la com profundidade. Até porque tem um detalhe lá que chama muita atenção. O governo está dizendo, na lei de diretriz orçamentária, que está prevendo um orçamento para o próximo ano de 46 bilhões de reais de arrecadação e prevê uma despesa de 47 bilhões. O governo está dizendo que vai arrecadar menos e vai gastar mais. E os deputados não discutiram. Por que isso? Como? Como fazer essa matemática? Arrecada menos e gasta mais? O normal é se arrecadar mais e gastar menos, para se fazer economia, para se fazer com essa economia os investimentos que ainda estamos a reclamar. Mas não se projetar uma receita, a receita pode ser alcançada ou não. As despesas serão alcançadas absolutamente com certeza. Com certeza. As despesas serão alcançadas no seu montante, porque são despesas com pessoal, são despesas com o custeio da máquina, são custeios com o pagamento de juros e amortização da dívida. Esses aí existem de fato. A receita, não. A receita é uma projeção. Pode até se arrecadar mais do que está previsto. Pode até. É possível, sim, que, se o Estado tiver uma situação, a iniciativa privada, num momento muito bom da economia, poderá render um bom ICMS. Se a economia nacional estiver bem, poderá ter um aumento no fundo de participação dos estados. Mas, se não, o que fazer? Arrecadar menos e gastar mais? Os deputados deviam ser mais responsáveis com relação a essa questão orçamentária. A propósito de menoscabo dos deputados estaduais cearenses com o legislar,
Está na hora de o presidente da Casa, o deputado Romeu Aldigueri, adotar algumas providências para que o plenário da Assembleia, nos 3 dias de sessões na semana, esteja vivo. Os deputados estaduais cearenses ganham bem. Só trabalham 3 dias na semana, ou melhor, só deveriam trabalhar 3 dias na semana, terça, quarta e quinta-feira. Segunda-feira não tem sessão, sexta-feira tem sessão, mas ninguém vai à Assembleia, ninguém, deputados, vai à Assembleia numa sexta-feira. E agora que o presidente da Casa conseguiu um feito quase que inédito, o atual presidente da Assembleia conseguiu fazer com que todos os servidores do Poder Legislativo estejam nos seus locais de trabalho de segunda a sexta-feira. Algumas pessoas que conhecem o funcionamento da Assembleia já se surpreenderam nesses últimos 5 meses de percorrer os corredores da Assembleia numa segunda-feira, quando não tem sessão plenária, e todos os departamentos da Casa estarem de portas abertas, com servidores de plantão. O mesmo acontece às sextas-feiras. Ora, se os servidores estão cumprindo com suas obrigações, por que não os deputados cumprirem com as suas? Bem menos obrigações menores, de comparecimento apenas 3 dias no plenário da Casa e de uma sessão ou de uma reunião de comissão técnica. As comissões não se reúnem quase. Tanto não se reúnem que, vez por outra, as sessões são interrompidas quando há votação de matérias de interesse do governo. As sessões são interrompidas para que as comissões se reúnam extraordinariamente, a fim de deliberarem as matérias que possam ser votadas em plenário. Nos 3 dias de sessão, ou de sessões na Assembleia, o plenário fica esvaziado. Tem sessão que tem um orador na tribuna, o presidente da sessão na mesa. Há casos até que eles se alternam. Quem está na tribuna termina o seu discurso, vai para a mesa para assumir a presidência e o presidente ir para a tribuna, porque não tem deputados. Sessões esvaziadas. Só há deputados na Casa quando tem matérias de interesse do governo que a liderança convoca os deputados. Aí eles vão. Já é o momento de o presidente da Casa tomar uma providência para que o plenário, repito, esteja vivo. Para que o plenário esteja vivo. Já está no momento, já é o momento de acabar com essas histórias de presenças virtual. Presença virtual. Tem deputado que fez uma foto pousada e está lá a sua presença virtual nessa foto pousada. Quando é um momento de votação, o presidente da sessão chama o deputado, dá a foto pousada, e ele não fala porque ele não está lá. Só a foto pousada. Tem 2 deputados que têm lá as fotos pousadas. Qualquer dia nós vamos mostrar essas fotos aqui. Repito, o presidente da Assembleia já está em tempo de fazer o plenário da Casa
está vivo. Dizendo isso, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje, nesse primeiro bloco de notícias da manhã, aqui na TV da Transparência, convidando-os a seguirem conosco